Aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio, canal Família de IAL, onde você encontra uma variedade de assuntos, desde assuntos relacionados à vida Yaldim, baseada nos 4 pilares, assuntos de saúde, até hobbies, viagens e tecnologia. E hoje eu venho aqui trazer para vocês a desmistificação de um entendimento equivocado das Sagradas Escrituras com relação ao texto de Josué 10, de 12 a 13, que frequentemente é usado por irmãos enganados por alguns produtores de conteúdo terraplanista, para justificar o modelo da Terra plana. Então, fica aí que tem bastante coisa interessante para você conhecer. E para que a plataforma do YouTube saiba que esses assuntos que eu trago aqui para você são interessantes e relevantes, eu peço a gentileza de você clicar aí no curtir e para não perder nenhum vídeo que eu lanço, se inscreva no canal e clique no sininho, pessoal. O assunto já vai começar, então roda a vinheta aí. Eu levo os 4 fundamentos, imersão e oração, jejum e o partir do pão. Vamos, Tem mais alguém? Alguém mais está com a mão levantada? O irmão Luciano Leal. E o irmão Márcio Navarro também, estou vendo aqui. Posso falar alguém? Estão me ouvindo? Sim, irmão Márcio. Seja bem-vindo. Bom anoitecer, a paz de Alcha a todos. É um prazer estar com todos os irmãos aqui. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saber se eu posso perguntar um assunto que ele vai pertinente ao corpo do Mashiach, mas está muito presente no corpo do Mashiach, né? Que são assuntos paralelos às escrituras, que se dizem baseados nas escrituras, como, por exemplo, teoria de terra plana. Eu gostaria de saber a importância disso no corpo do Mashiach e por que os irmãos insistem em trazer esses assuntos à tona, quando, na verdade, eles têm muitas contaminações que se dizem nas escrituras, mas quando a gente vai ver na raiz das palavras, como, por exemplo, no círculo da terra, quando você for ver a palavra em hebraico, ela não é círculo, ela não se... mas aí vai longe, Ela quer dizer um globo, ela quer dizer esfera, ela tem o mesmo significado de esfera, então a gente tem uma certa distorção, então chega a ser uma coisa assim, que o pessoal fala que está para fora do propósito da palavra, né? Eu gostaria de saber do irmão Romilson o que ele fala sobre isso, que não é um assunto do corpo do Mashiach, se eu posso falar essa pergunta em primeiro lugar, né? Mas que ele está muito presente no corpo do Mashiach, né? Infelizmente. Essa questão aí o pessoal me liga aqui, não faz muita pergunta. Eu não gosto de entrar nessa questão porque cada um tem um entendimento, né? Uns creem que é plana, outros creem que é redonda. E eu vejo que isso aí não vai trazer edificação alguma. Porque o alvo tem que ser Yalcha. A pessoa tem que aprender com respeito a Yalcha. Aprender com respeito à salvação da alma, do espírito, do corpo. Aprender com respeito às trevas exteriores, à superior à ressurreição. É isso que vai trazer edificação para o corpo. Agora, com respeito se a terra é plana, se ela é redonda, isso aí, a escritura ela não dá mais para nós buscar esse tipo de entendimento hora nenhuma. Então, quando nós saímos fora da terra aqui, aí a pessoa vê se ela é redonda, se ela é plana, porque isso não vai influenciar em nada na salvação, não vai influenciar em nada para a pessoa se tornar um vencedor. Agora, as doutrinas malignas que o catolicismo romano colocou dentro da escritura é que nós temos que lançar fora. Tudo que veio da Babilônia nós temos que lançar fora. Mas que respeita a trindade, emergir no nome correto, pregar o nome verdadeiro, não pregar o nome falso. Isso aí que é o foco nosso. Porque isso aí vai gerar só debate, contendas que não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente, irmão. Por isso que eu acho que até nos canais que os irmãos aí montam, eu acho até que não é aconselhável colocar esses assuntos aí como prioridade. Oi, irmãos. Desculpe interromper aí a conversa de vocês, mas eu acredito que tudo traz contenda. Até o nome de Alcha vai trazer contenda, irmão.
O negócio é a gente pregar a verdade. Eu acredito que se a gente que está se aprofundando cada dia mais, por exemplo, eu descobri que a Terra é plana por conta do aprofundamento nas escrituras. Eu fui atrás de saber, por exemplo, os nomes que foram alterados, né? Sobre a questão do círculo lá, que o irmão até citou aí, e nisso eu acabei descobrindo. Então, eu acho que agrega a questão da Terra plana, ela agrega, torna ainda mais fácil a questão do entendimento da forma como o Criador criou a Terra para a gente poder habitar. E se for levar em pauta as questões de, por exemplo, a Terra bola, tem essa teoria do Big Bang, a teoria do macaco, né? A teoria do evolucionismo, que a gente vê através da bactéria. Então, tem tudo isso. Mas a questão da criação deixa bem claro, tá? Que o Eterno criou todas as coisas, criou o animal, criou os homens. Agora, se for lá, agora o irmão falando, o irmão tem um entendimento que é plana, mas vai vir um outro irmão que vai falar, não, ela é redonda, e os dois vão entrar em choque. Dos dois lados tem apoio nas escrituras. Tem apoio para você falar que ela é plana, e as escrituras têm apoio para falar que ela é redonda. Talvez algum dia eu possa até mostrar os dois lados. Eu não vou defender um lado só, eu posso mostrar os dois lados, que tem apoio para ela ser redonda e tem apoio para ela ser plana. Tem apoio de que é a Terra que gira e tem apoio que é o Sol que gira. Então, são coisas que eu acho que isso aí não sei. Eu acho que isso aí não vai trazer edificação. Tudo bem, mas o que acontece? A Terra bola, quem traz para a gente a Terra bola é o sistema. E se a gente for ver algumas passagens nas escrituras, por exemplo, uma delas é quando Josué parou o Sol e a Lua. Josué parou o Sol e a Lua. Então, o Josué parando o Sol e a Lua, isso como eu posso dizer, é impossível no modelo que o sistema coloca pra gente, tá entendendo? É impossível isso. Aí, então, quer dizer, ou a gente acredita no sistema, ou a gente acredita nas escrituras, entendeu? Mas é isso aí, irmão. Então, mas tem o outro lado. Se eu fosse pegar aqui, eu não vou fazer aqui, senão nós vamos estender aqui para vários, até vai ficar aqui 2, 3 horas aqui debatendo. Mas tem outros pontos aí que dá a entender também que é redondo. Por isso que eu não entro nessa questão. Agora, nem tudo que o sistema ensinou a gente pode afirmar que é mentira. Tem muita coisa ali que tem a mentira misturada com a verdade. Josué 10, versículo 12. Foi então que Josué falou a Ial, no dia em que Ial entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué na presença de Israel: Sol, detém-se em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro do justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um dia inteiro. Agora vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém fala sobre esse versículo aqui nesse item B. Vamos ver na nota de rodapé o que ela quer dizer. Olha só. B. Antiga coleção poética, atualmente perdida, citada também em segundo livro histórico de Samuel 1, versículo 18. Este verso ritmado
cuja justificação é inútil procurar na astronomia ou nos cultos astrais, é a expressão poética do auxílio trazido por Yael a Israel. Foi tomado literalmente por um redator que quer salientar a grandeza de Josué. Então a gente vai ver lá no segundo livro histórico de Samuel, quando a gente vai lá para 1:18, né, vamos ver aqui, só para comparar aí a referência. Aqui, 18 aqui. Ele disse, para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco. Né? Manejar o arco. Está escrito no livro do justo. Aí quando a gente vai ver essa referência C, aqui embaixo na nota de rodapé, aqui, ó. Focar. A lamentação, versículo 19 a 27, acompanhava, sem dúvida, os exercícios de tiro ao arco, lá em 2 Samuel 22, 35. O livro do justo é a antiga coletânea poética perdida, igualmente citada em Josué 10, versículo 13. Então essa é uma referência de um estudo de rodapé da Bíblia, de uma das mais confiáveis fontes, né, da tradução, né, dos livros de escritura sagrada, que é a Bíblia de Jerusalém. Então ela tem como referência, ela traz esse aspecto para a gente que também era encontrado essa forma, essa métrica e essas características assim de, como posso dizer, metáforas, né, metafóricos, em livros de poema, que a Bíblia mesmo cita, que não estão lá naqueles livros de poema, esse tipo de acontecimento, mas não quer dizer que seja literalmente um poema, mas sim o relato de um fato, né, que realmente aconteceu, como a gente vê que em Canaã foi desta forma, e lá nos Andes foi o contrário, na mesma ali época bíblica, citada de forma poética. A alegação é a seguinte, que se a Bíblia diz que o Sol se deteve e a Lua parou, a Bíblia contradiz a ciência, porque na verdade o que define os dias, as noites, não é o movimento do Sol e da Lua, mas o movimento, que são diferentes movimentos, da Terra em relação a esses astros. Todavia, nós não podemos cometer a injustiça de alegarmos que os autores bíblicos eram anticientíficos, não é? Pelo seguinte fato. É comum na Bíblia a utilização da linguagem comum do dia a dia e popular para descrever os acontecimentos. Eu quero levar para você ao conhecimento aqui a citação de Norman Geisler em seu livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. No capítulo que tem lá no livro sobre o Gênesis, lá diz o seguinte, que a Bíblia faz uso de uma linguagem não científica. Ela simplesmente faz uso da linguagem sob o enfoque da observação, que ainda hoje empregamos. É usual em toda previsão meteorológica referir-se à hora do pôr do sol ou do sol nascente. Dizer que a Bíblia não é científica ou que ela contém erros científicos, não é? Devido ao uso de tais expressões, é lançar a mão de um argumento muito, muito fraco. Isso teria que ser, de igual forma, atribuído a praticamente todo mundo até hoje. Até mesmo os cientistas da atualidade que se empregam esse tipo de linguagem em conversas normais. A Bíblia, pessoal, foi escrita dentro dos padrões de linguagem, de observação e dentro dos padrões científicos da época. A Bíblia é a perfeita palavra de Yahweh.
porém escrita na linguagem humana. Yao, além de tudo que nós já sabemos, é um grande comunicador e ele precisa se comunicar de uma forma que ele seja compreendido. Yao não poderia dar uma linguagem técnica, científica, para o povo da época. Então, Yao permite que o profeta inspirado se utilize de uma linguagem comum, né, popular, para descrever o acontecimento. Até hoje, você e eu fazemos isso. Nós dizemos, o sol se pôs, né? Mas o sol não se põe. Nós dizemos, o sol nasceu, mas o sol não nasce. Então, se hoje em dia, na nossa era de informação, utilizamos de uma linguagem tão técnica, né, tão não técnica para descrevermos algo de acordo com a nossa observação, por que os autores bíblicos que escreveram há milênios não poderiam fazer o mesmo, pessoal? Isso explica também por que Levítico 11 diz, por exemplo, que o coelho é um animal que rumina. Nós sabemos que o coelho não rumina. Porém, quem observa o coelho ali, mastigando rápido, ele tem a impressão de que o coelho rumina. Então a Bíblia se utiliza da linguagem do homem para se comunicar as ideias divinas. Porque Yao é um comunicador por excelência. Então é totalmente injusto avaliar o sistema de linguagem bíblico, avaliá-lo à luz das descobertas científicas da atualidade. Porque até mesmo nós, na atualidade, sejamos Yaldim, sejamos cristãos, ateus, agnósticos, budistas, hinduístas, muçulmanos, utilizamos da linguagem popular não técnica para falarmos certos eventos naturais de acordo com a nossa capacidade, né, de observação. Eu queria apresentar para você aqui duas teorias, né, científicas que podem explicar esse acontecimento de Josué. Óbvio, explicar entre aspas, porque foi realmente um acontecimento sobrenatural. Yao fez simplesmente com que o dia ficasse mais longo, ok? Agora, existem teorias que demonstram esta sobrenaturalidade. Não significa, por exemplo, que Yao jogou por terra as próprias leis físicas e as leis naturais, ok? Yao nunca entra em conflito com as suas próprias leis. O que Yao faz é usar leis que nós ainda não conhecemos. Então existem duas teorias a respeito desse evento que podem ser aceitas. Primeiro, Yao pode ter feito com que ocorresse uma oscilação na direção do eixo de rotação da Terra. E uma segunda possibilidade é uma diminuição na velocidade de rotação da Terra. Eu vou ler aqui alguns parágrafos de um artigo, né? 2 parágrafos apenas. Mas é essa segunda possibilidade que apresenta, né, da diminuição da rotação. É a diminuição da Terra de modo que um dia pode se tornar mais longo. No item 3 do artigo, digo o seguinte: de acordo com esse ponto de vista, Yao causou a diminuição da velocidade da Terra de maneira que fez uma volta completa, quase 48 horas ao invés de 24. Simultaneamente, Yao impediu os efeitos cataclísmicos que teriam naturalmente ocorrido, tais como monstruosas ondas marítimas. Muitas pessoas têm objetado a isso, na errônea suposição de que se a Terra desacelerasse, pessoas e objetos soltos voltariam para fora, para o espaço. De fato, a aparente fuga centrífuga, a força centrífuga, tendendo a lançar coisas para fora da Terra, é somente 3% da força gravitacional. Se a Terra parasse de girar, quer subitamente ou não, essa força, entre aspas, cessaria, e nós, na verdade, seríamos firmemente mais segurados pela gravidade. A Terra no Equador se move a aproximadamente 1.600 km por hora. Nos polos, a velocidade é praticamente nula. A velocidade necessária para escapar da gravidade terrestre é próxima de 40.000 km por hora. Se a Terra girasse rápido assim, nós seríamos todos lançados no espaço, né, de qualquer modo. Indiferentemente, se a Terra parasse subitamente ou não. Então,
Vou deixar aqui para você agora um outro dado importante, de um historiador e também arqueólogo chamado Fernando Montesinos. Ele demonstrou, né, ele descobriu um acontecimento, diríamos assim, inusitado. Durante o reinado de Tito Yupanqui Pachacutec I, o 16º monarca da dinastia Pirua, Império Inca no Peru, em 1650 a.C. do Mashiach. Olha o que ele descobriu. Foi no fim da Segunda Idade, no reinado de Tito, que, aliviados dos perigos, os povos esqueceram os mandamentos e os ritos de adoração. Boas leis e costumes foram abandonados. Em punição, o Criador escondeu o sol da terra. Não houve amanhecer por 20 horas. Ou seja, a noite não terminou quando deveria ter terminado, né? E a saída do sol se atrasou durante 20 horas. Nesse documento, que ele descobriu também o seguinte: depois de um grande lamento, de confissões e pecados, sacrifícios e orações, o sol apareceu finalmente. O rei imediatamente depois reintroduziu as leis de conduta e ritos de adoração. De acordo com esse especialista, isso não poderia ser um eclipse. Não era que o sol brilhante estivesse obscurecido por uma sombra qualquer. Além disso, nenhum eclipse dura tanto tempo, né? E os peruanos estavam cientes de tais efeitos periódicos. O conto não diz que o sol desapareceu. Ele diz que não nasceu. Não houve amanhecer. Por 20 horas. O relato diz que o sol não saiu. Não houve amanhecer durante 20 horas. O incidente, cuja singularidade é reconhecido na Bíblia, não houve dia como aquele antes ou depois, ocorrendo do outro lado da Terra em relação aos Andes. Descreve, portanto, um fenômeno que foi oposto ao que aconteceu nos Andes. Em Canaã, o sol não se pôs por cerca de 20 horas. Nos Andes, o sol não nasceu pelo mesmo período. Os dois contos, então, não descrevem o mesmo evento e, por virem de lados diferentes da Terra, atestam a sua factualidade? O que ocorreu ainda, pessoal, é um enigma. A única pista bíblica que a gente tem é a menção de grandes pedras caindo nos céus, né? Como sabemos que os contos não descrevem uma paralisação do Sol e da Lua, mas sim uma interrupção ou diminuição da velocidade de rotação da Terra em seu eixo, uma possível explicação é que um cometa chegou muito perto da Terra, desintegrando-se no processo. Como alguns cometas orbitam o Sol em uma direção horária que é oposta à direção orbital da Terra e de outros planetas, essa tal força cinética ela poderia ter neutralizado temporariamente a rotação da Terra e desacelerado a mesma. A conclusão contundente é clara. O dia em que o Sol parou em Canaã foi a noite sem nascer do Sol nas Américas. Um engenheiro chamado Arthur Poznański, né, ele também descreveu o seguinte: uma descoberta na mesma descoberta. Ele descobriu inscrições sobre rochas nas ilhas sagradas do lago Titicaca. Ele apontou que era um tipo de inscrição enigmática encontrada na Ilha de Páscoa, uma conclusão com a qual os estudiosos agora concordam em geral. Mas a escrita na Ilha da Páscoa é conhecida por pertencer à família das escritas dos hititas, que são o pessoal hebreu, uma parte deles. Uma característica comum a todas essas inscrições, incluindo do lago Titicaca, é o sistema de escrita na primeira linha. Começa à esquerda, termina à direita. Depois continua a segunda linha, começando na direita e terminando à esquerda. A terceira linha, então, ela começa à esquerda e assim por diante. Uma serpentinação, vamos dizer assim, né? Sem entrar agora na questão como uma escrita emulando a dos hititas chegou, né, ao lago Titicaca, parece que a existência de uma ou mais formas de escrita no antigo Peru foi confirmada. Então, através desse registro também, as informações fornecidas pelo Fernando Montesinos, provam ser corretas. Além desses acontecimentos relatados nas pedras e descritos por esses historiadores e esses arqueólogos, também há uma evidência curiosa. Degraus sinuosos levam da era norte da Praça Sagrada até uma colina cujo topo foi achatado para servir como uma plataforma para o Intihuatana. É uma pedra cortada,
com grande precisão para observar e medir, né, os movimentos do Sol, movimentos aparentes. O nome significava aquilo que amarra o Sol. O monumento ele ajudava a determinar os solstícios e quando o Sol se move aparentemente no seu movimento mais para o norte ou sul, que era uma época onde eram realizados os ritos para amarrar o Sol, entre aspas, fazer ele retornar para que ele não continuasse indo embora e desaparecesse assim, eles acreditavam, para evitar o retorno da Terra a uma escuridão que já havia ocorrido antes, de acordo com esses registros. Então existe essa descoberta arqueológica interessante no lago Titicaca, que demonstra que a população daquela época, de um período aproximado, né, dos dias ali bíblicos, vivenciou um evento parecido, que, portanto, além do fato de as escrituras sagradas utilizarem-se de uma linguagem popular para descrever o evento, isso prova que esses escritos não contradizem a ciência, muito menos a arqueologia. Nas discussões sobre o relato de Josué, é de tamanha hipocrisia dos terraplanistas produtores de conteúdo, pessoal, que são aqueles que influenciam os Yaldins a acreditarem nesse modelo herético, porque é herético, que usam os versos de Josué para tentar justificar que a Terra é plana. Com todo respeito aos irmãos que acreditam que a Terra é plana, mas já dizia o sábio, não sejas sábio aos seus próprios olhos. Tema o eterno e evita o mal. O mal aqui também pode ser no sentido de defender certas teorias enganosas, como brigar por quem está mais certo defendendo uma mentira. Por isso, é importante estudarmos juntos a palavra de Yahweh e absorver as suas verdades mediante as nossas orações. Com base no texto hebraico, assim mesmo, não se sustenta que o planeta foi subitamente interrompido em sua rotação. Pois veja, que no verso 13 afirma que o Sol não se apressou em se pôr durante quase um dia inteiro. As palavras não se apressou parecem apontar para um retardo do movimento, de modo que a rotação exigiria 36 a 48 horas em vez das habituais 24. A melhor explicação parece ser a visão de que, em resposta à oração de Josué, Yahweh fez com que a rotação da Terra diminuísse para que ela fizesse uma rotação completa em 36 a 48 horas em vez das 24. Parece evidente que a visão é apoiada tanto pelo poema nos versos 12, parte B, 13, parte A, quanto pelo verso 13 na parte B. Yahweh fez com que a rotação da Terra diminuísse. Portanto, ele fez uma rotação completa em um período de tempo mais longo. Isso se encaixa no verso 13, que diz: o Sol demorou cerca de um dia para se pôr. Assim o Sol estava normalmente lento para chegar ao pôr do Sol, dando a Josué e seus soldados tempo suficiente para completar a sua batalha vitoriosa. O verbo traduzido como parado para a lua na chamada de Josué, no hebraico, significa basicamente ficar em silêncio, de outras maneiras que não retardo do movimento. Ainda o verbo é usado duas vezes, indica indefinidamente uma mudança no padrão de movimento. Além disso, o verso 13 termina com a expressão e se apressou em descer. Se apressou em descer. Novamente, fala de um movimento de se apressar. E a frase descer é normalmente uma referência ao pôr do sol. Além disso, o versículo 14 afirma que esse dia foi o único na história, o que sugere que ocorreu um grande milagre, como o prolongamento de um dia natural. Prolongamento de um dia. O sol, na visão do Josué, parou. Porque, na verdade, Yahweh fez com que a Terra retardasse a sua rotação, dando a impressão de que o Sol e a Lua pararam. Isso durou quase um dia inteiro no cenário do entardecer, dando a Josué a chance de derrotar os seus inimigos à luz do dia. Simples assim, pessoal.